Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora, meu povo, estudar orações adjetivas na nossa aula de hoje. E quando a gente pensa em orações adjetivas, obviamente a gente pensa em orações que têm função de adjetivo. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar não só a função sintática dessas orações adjetivas, afinal de contas, o que as inicia? É uma conjunção? É um pronome? E qual a sua função semântica no contexto do texto? De antemão, poderíamos conceituar as orações adjetivas como sendo orações que exercem a função sintática de um adjetivo. Elas vêm iniciadas sempre por um pronome relativo. Que pronome relativo é esse? Vocês já sabem. Pronome relativo é sempre um pronome que tem o papel de retomar a palavra ou o pronome antecedente. São eles que, quando equivale ao qual, a qual, os quais. Quem, quando equivale sempre a retomar uma pessoa. O pronome onde, que retoma um lugar. Cuja para dar ideia de posse. E quanto para dar ideia de valor. Tudo bem? Pois bem. Então, a gente vai começar aqui falando sobre aquela música que todo mundo ama, Casa no Campo. Por que começar falando por Casa no Campo? Vocês lembram? Pois bem, eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Então, quando ela diz, eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais... Então, eu quero uma casa no campo, oração 1. Oração 2, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Essa oração que nós estamos chamando de 2, onde eu possa compor muitos rocks rurais, é uma oração subordinada, porque introduz uma semântica, né? Ela tem uma função subordinada em relação à oração, à informação principal. Eu quero uma casa no campo. O que as liga? O que promove a coesão entre essas duas orações? É o pronome relativo onde, que retoma casa no campo, o lugar onde eu posso. Só que tem um detalhe. O que a gente precisa observar? Que não é qualquer casa que serve. É uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais. Então, é a partir daí que nós vamos começar a estudar. Ele diz também que quer uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Então vocês percebem que novamente na oração 2, a gente está chamando a oração que inicia essa estrofe, eu quero uma casa no campo, de oração 1, e a gente está chamando a oração 2, onde eu possa compor, onde eu possa ficar do tamanho da paz, de oração 2, que é a oração que introduz uma sintaxe subordinada em relação à outra oração. Novamente introduzida pelo relativo onde, que ratifica essa ideia que não é qualquer casa no campo que serve. É uma casa onde eu possa compor muitos rocks rurais, como também tem que ser uma casa onde eu possa ficar do tamanho da paz. Ele diz, eu quero carneiros e cabras, pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique saber, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Então, não é qualquer casa, é uma casa novamente, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Então, o que vocês percebem? Que novamente essa oração 2, introduzida pelo relativo onde, retoma o lugar onde eu quero fazer todas essas atividades. Ou seja, não é qualquer casa, é uma casa no campo que traduz para a gente, então, uma semântica restritiva, uma vez que ela não vem introduzida por pontuação. Então, o que a gente conclui a partir da análise sintática dessa música? Ela traz para nós toda uma reflexão semântica, né? Que a gente precisa trazer para a vida. É inevitável trazer. Através dessa poesia, Eu Quero uma Casa no Campo, que a felicidade não está nos luxos, ela está quando você vive. E vive o quê? Em paz, tá certo? Então, a partir daí,
a gente vai iniciar a nossa reflexão, então, sobre a análise sintática das orações adjetivas. Orações que têm função sintática de adjetivo. E a nossa frase base, para que a gente possa de agora em diante refletir não só sobre a sintaxe, como também a semântica das orações adjetivas, essa frase trazida por Milton Fernandes. Pessoas esforçadas traçam futuros brilhantes. Então, do que é que se fala afinal de contas? A gente fala sobre pessoas e estamos também falando sobre futuros. Qual é a palavra que caracteriza essas pessoas? Não é adjetivo esforçadas? E qual é a palavra que caracteriza esses futuros, né? Não é o adjetivo brilhantes? Pois bem, então nós não temos dificuldades em identificar esse adjetivo, que é essa palavra que tem um papel de caracterizar, apresentar uma característica ao nome. Então, a partir dessa frase, quem lembra a frase? Vou precisar retomar. Repitam comigo. Pessoas esforçadas traçam futuros brilhantes. Então, a partir daí, eu formulei duas frases para vocês. Vamos compará-las então, tudo bem? Frase 1. Admiro pessoas que se esforçam. Frase 2. Admiro pessoas esforçadas. Então, não era sobre isso que nós estávamos falando até há pouco? Então, quando eu disse que admira pessoas esforçadas, ou seja, o adjetivo esforçadas tem o papel de caracterizar essas pessoas que são admiradas por mim. Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei o adjetivo esforçadas numa oração adjetiva, que equivale ao adjetivo esforçadas. Então, eu disse que admiro pessoas, oração 1, que se esforçam. Você consegue acompanhar comigo que essa oração, que se esforçam, ela equivale ao adjetivo esforçadas? Ou seja, admiro pessoas que se esforçam. Em outras palavras, eu estou dizendo que admiro pessoas esforçadas. Tudo bem, pessoal? Então, essa oração 2, que se esforçam, introduzida pelo pronome relativo que retoma pessoas. Vivi, mas quando é que eu sei que é conjunção ou que é pronome? Muito fácil. Como eu disse, orações adjetivas vêm introduzida por pronome relativo. O que? Quando é que o que é pronome relativo? Que, quando funciona com pronome relativo, ele retoma coisa ou pessoa. Então, admiro pessoas que se esforçam. Tá retomando pessoas? Como é que eu vou saber? Muito simples. Uma dica aqui de Vivi para vocês. Troque que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, admiro pessoas que se esforçam. Em outras palavras, admiro pessoas as quais se esforçam. Então, em outras palavras, quer dizer, essa leitura, né, essa identificação sintática da oração 2 que se esforçam, que equivale a adjetivos esforçadas, é uma oração adjetiva. E a oração 1, admiro pessoas, é a oração principal. Pois bem, mas isso é inevitável que pensemos que no caso esse eu lírico não admira qualquer pessoa. A admiração dele é especificamente de forma restrita por pessoas que são esforçadas. Então, é essa leitura que nós precisamos fazer de agora em diante. Então, quando eu coloco que admiro pessoas que se esforçam, é que vai dizer, como vocês já viram há pouco, que eu admiro pessoas esforçadas. Então, a oração que se esforça, que é com o adjetivo esforçadas, traz para nós uma semântica restritiva em relação ao significado do substantivo pessoas. Então, aí é onde entra o nosso estudo sobre semântica das orações adjetivas, ou seja, do período composto por subordinação, quando a gente pensa em orações subordinadas adjetivas. Pois bem, quando eu coloco para vocês assim, que o homem fumante não viverá muito, tudo bem? Deixa eu colocar isso aqui para melhorar um pouco a nossa ideia. Eu tenho para vocês aqui 3 períodos. No primeiro eu digo assim, que o homem fumante não viverá muito. Em 2 eu afirmo que o homem que fuma não viverá muito. Mas em 3 eu digo que o homem que fuma não viverá muito. Afinal de contas, vocês conseguem identificar a diferença entre a oração 3 e a oração 2 do ponto de vista semântico? Em um eu estou dizendo que o homem fumante não viverá muito. Você não terá dificuldade em identificar que o adjetivo fumante tem um papel de caracterizar o substantivo homem. E entre a oração 2 e 3? Nós temos diferenças semânticas entre elas ou não temos? Em 2 eu estou dizendo que o homem que fuma não viverá muito. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte. Qual é o fato principal? É que o homem não viverá muito.
Mas que homem que não viverá muito? É o que fuma. Então vocês percebem que essa oração que está entre vírgula, ela equivale ao adjetivo fumante? Compreenderam? Tudo bem. Um outro detalhe muito importante para a gente diferenciar uma oração adjetiva da outra é identificar a questão da pontuação. Essa oração que está entre vírgula traz para nós, afinal, qual o significado? Quando eu digo que o homem que fuma entre vírgulas não viverá muito, eu estou dizendo para vocês o quê? Eu posso afirmar que todos os homens não viverão muito porque eles fumam, ou seja, eu estou generalizando, ou esta oração que fuma entre vírgulas, eu estou querendo sugerir para vocês que apenas o homem que fuma não viverá muito. Pensaram? 1, 2, 3, já! Então é isso. Eu estou dizendo para vocês que esta oração que está entre vírgula, que fuma, ela traz para nós uma semântica explicativa. E toda oração explicativa, ela vem entre vírgulas. Ela tem justamente o papel de generalizar. Então, em 2, ratifico a ideia de que todos os homens não viverão muito porque eles fumam. Aí sim, eu estou generalizando. Já em 3, quando eu digo que o homem que fuma, essa oração subordinada que fuma, introduzida pelo relativo que retoma o homem, ou seja, o homem o qual fuma não viverá muito, traz para nós uma semântica restritiva. Então, quando eu afirmo que o homem que fuma não viverá muito, eu estou me referindo apenas, exclusivamente ao homem que fuma. Então, obviamente, outros homens viverão muito. Por quê? Porque eles não fumam. Então, a esta oração que fuma, que tem função adjetiva e que não está entre vírgulas, ela tem uma função sintática de restrição. Por isso ela é chamada de oração restritiva. Pois bem, então eu estou tentando mostrar para vocês que dependendo do sentido das orações subordinadas adjetivas que elas abordam no contexto, eu vou fazer uso ou não do sinal da pontuação. Então elas podem ser divididas entre orações explicativas e restritivas. O que seria uma oração adjetiva explicativa? As orações adjetivas explicativas são aquelas que vão servir para esclarecer melhor o sentido do termo que se refere. Então, a ideia de explicação tem a ver com um detalhe, com um acréscimo, uma característica que você vai apresentar em relação ao nome, em relação à pessoa. Vocês estão entendendo? Então, quando eu coloco para vocês assim, o problema que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Então, já que nós estamos falando a partir de agora em orações adjetivas, nós vamos começar a pontuar a presença da diferença da pontuação entre elas, tudo bem?